Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Patos de Minas, Uberaba, Montes Claros e Barbacena. Todo o estado ligado aí no Minas Esporte. É sempre muito bom receber você aqui na tela da Band. Cruzeiro tem bom começo de ano e números comprovam a boa fase. Além disso, o time terá reforços contra o Tolima. Atlético ainda não perdeu como visitante, mas será que isso é bom? O presidente Calil atenderá a imprensa, mas não deve anunciar reforços. Por enquanto, vamos esperar, né? Clássico fechará o Campeonato Brasileiro deste ano. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Guto Rabelo. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. É sempre um prazer. Boa tarde, Romero Carvalho. Fábio Pinel. Então vamos lá, direto ao assunto. O Cruzeiro joga amanhã pela Libertadores e vai colocar à prova o bom desempenho deste início de temporada. A tranquilidade na Toca da Raposa tem uma explicação. A goleada de 7-0 sobre o Democrata de Valadares deixou o time bem perto de garantir uma vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro. E na Libertadores, a situação não é diferente. Uma vitória amanhã diante do Tolima mantém o Cruzeiro na liderança da chave e com 6 pontos de vantagem sobre os próprios colombianos, que estão na terceira colocação. A equipe ainda fazer nossa parte, né, dentro de casa. Sabemos que é um jogo complicado, a equipe deles não é boba, mas nós está jogando em casa, com o nosso apoio, nossa torcida, a gente tem dever de ganhar eles, né? Então vamos descansar ao máximo, respeitar a equipe deles e quando a bola rolar, é 11 contra 11 e a gente tem que fazer nosso dever de casa. Se vencer o Tolima, o Cruzeiro praticamente garante vaga na próxima fase da Libertadores. Além disso, a partida de amanhã na Arena do Jacaré tem importância histórica para 2 jogadores do Clube Mineiro. Fábio e Marquinhos Paraná vão se igualar ao ex-goleiro Raul, o jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste na Libertadores. Raul já esteve em campo 40 vezes no torneio sul-americano. Poder chegar a uma marca dessa, ultrapassar aí o grande jogador que foi o goleiro Raul, tanto eu como o Fábio, depois desse jogo aí de quarta, a gente, se eu não me engano, vai completar 41 jogos. E para mim é muito gratificante, né? Agora para ficar bem melhor, só falta conseguir o título, chegar à final e conquistar. Mas para a festa ser completa, o Cruzeiro precisa vencer a terceira partida em casa pela Libertadores. Não, o jogo de quarta vai ser bem mais complicado que no jogo de domingo, né? É outro campeonato, outra equipe, a equipe que já jogamos. E como você falou, encontramos muita dificuldade sim, lá na Colômbia e esperamos nesse jogo de quarta aí poder jogar bem e sair com a vitória. Garantindo 100% de aproveitamento em casa, aí é confirmar a vaga nos 2 últimos jogos fora de Belo Horizonte, contra o Guarani do Paraguai e o Estudiantes da Argentina. Muito importante ganhar em quarta-feira, porque nosso grupo Cruzeiro tem a liderança, então hay que ganar aqui de local para conseguir os 9 pontos aqui em casa, para ir mais tranquilo a jogar a Paraguai e depois a Argentina. Sem dúvida nenhuma, vai ser um bom jogo amanhã na Arena do Jacaré. Olha essa oportunidade, gente. TV por assinatura dos melhores canais com parcelas mensais a partir de R$ 39,90 durante 6 meses para todo o Brasil. Assinando o pacote fácil, você ganha por 30 dias 5 canais Telecine. Promoção para débito em conta corrente com adesão e instalação grátis, sem custo no equipamento. Isso mesmo. Mensagem de R$ 39,90 com mais de 60 canais. E mais 30 dias com 5 canais Telecine. Ligue agora 0800 603 5005. Acesse o site www.vendasvimbratel.com.br e veja como é fácil adquirir através do chat online. Oportunidade única, oferta válida até o dia 31 de março. Super oportunidade. Então, ligue agora, 0800 603 5005. Claro que a gente vai voltar a falar do Cruzeiro, da própria história da Libertadores. Amanhã é um jogo muito importante contra o Tolima. Essa história do Cruzeiro, melhor ataque, melhor defesa nas 2 competições. Mineiro e Libertadores. Está bem nesse início de temporada. Está muito bem. É a segunda melhor campanha da Libertadores, né? Fica atrás apenas do Júnior de Barranquilla, que tem 100% de aproveitamento. E vamos torcer para que o Cruzeiro mantenha essa condição de melhor defesa, até porque o Mano Menezes vai assistir amanhã ao jogo e tomara que o Fábio não leve gol, né? Que o Cruzeiro mantenha essa condição de melhor defesa e o Fábio possa, de uma vez por todas, convencer o Mano de que ele é goleiro para a seleção brasileira. Acho sim que o Cruzeiro tem totais condições de vencer o jogo amanhã, deve vencer
e até mesmo sem levar gol. Pois é, mas a convocação da seleção veio logo depois de uma super atuação do Fábio em termos de Libertadores, né? Então, vou te contar uma coisa. Se eu fosse o treinador, eu tinha mudado, rabiscado lá o nomezinho que estava e colocado do Fábio. Eu até disse aqui que eu acho que o Fábio tem mesmo que se concentrar no Cruzeiro, na sua atuação, na sua forma de jogar, na importância que ele tem para o Cruzeiro, nos recordes que ele vai bater, porque acho que depois da declaração do Mano de que um dia ele vai ter a chance, mas que a preferência dele nesse momento era outra, acho que é bom ele pensar no jogo da Libertadores, né, Romero? Ainda mais se a gente perceber as preferências que o Mano tem tido para o gol. Jogadores que às vezes estão abaixo do Fábio. A Máfia Azul, a torcida do Cruzeiro, tem até cantos aí específicos para tentar sensibilizar o Mano Menezes da importância do Fábio. Vai ouvir na Arena do Jacaré, é impossível você não ouvir qualquer canto de torcida. Mas é interessante esse equilíbrio que o Cuca conseguiu para o time do Cruzeiro. O Atlético busca esse equilíbrio, tem um ataque muito produtivo, mas a defesa sofreu gols em todos os jogos. O Cruzeiro já conseguiu melhor equilibrar o seu time entre ataque e defesa. A presença do Vitorino foi muito importante ali atrás, mas mais do que isso, o Cruzeiro tem conseguido sobreviver com um grande ataque, mesmo sem ter aquele centroavante dos sonhos da torcida do Cruzeiro, que ela ainda espera, mas com a movimentação dos jogadores ali na frente, com a mobilidade de todo o elenco ali do meio para frente dos dois laterais, o Cruzeiro tem conseguido chegar com muita força no ataque. E o interessante dessa história é que nem mesmo a defesa ou o ataque do Cruzeiro deixaram de ser questionados, né, na temporada. Mesmo tendo esse empenho todo, né, e esse desempenho em termos de números, principalmente em termos ofensivos, o Cruzeiro foi bastante questionado, né, das opções que o Cuca tem. Porque os atacantes tiveram um mau começo de temporada, né, Dimara? O Thiago Ribeiro começou mal, foi para o banco de reservas e voltou agora marcando 3 gols nesse jogo contra o Tupi. Claro, vinha balançando as redes também nas oportunidades... Democrata, obrigado. Nas oportunidades que ele teve anteriormente. O Wellington Paulista também começou mal o ano, hoje está no banco de reservas. Os reservas estão entrando e mostrando o serviço, ou pelo menos tentando mostrar. E o Alisson também está lá cumprindo o papel que lhe é determinado. Então, há um certo desequilíbrio ainda nesse ataque do Cruzeiro, por isso está sendo questionado. Mas os números mostram que, no final das contas, o aproveitamento é bom, assim como a defesa. Com relação ao Fábio, Guto, seria bom para o Cruzeiro realmente que ele não sofresse gols, mantesse esse bom desempenho, mas, por outro lado, para que ele seja bem observado pelo Mano Menezes, deveria ser exigido para que fizesse as defesas. E aí não sei se vale a pena esse risco, já que, independentemente de ter uma boa atuação ou não, acredito que Fábio não vai ser convocado pelo Mano tão cedo. Eu até coloquei hoje no meu Twitter, no @DesmarOliveira, twitter.com/DesmarOliveira, que a gente apurando hoje no Cruzeiro, o Wellington Paulista, depois desse trabalho específico que foi feito com ele, daqui a pouco a gente vai falar das modificações que o Cruzeiro deve ter, mas foi feito um bom trabalho com ele no que diz respeito à condição física, à própria condição técnica dele. Ele já deve ser relacionado para o jogo da Libertadores e mais, com chances de começar jogando. O Cuca deve definir isso à tarde, mas, de qualquer forma, existe essa hipótese até do Wellington Paulista voltar jogando. Ontem o Pneu até dizia que ele havia dormido mal, o Wellington Paulista, depois do jogo de domingo, em virtude de todo mundo ter entrado e marcado, mas acho que ele já dormiu bem de ontem para hoje. Com essa notícia. Mas eu acho prematura uma volta dele como titular, Dimar. Eu acho que seria interessante ele começar no banco de reservas. Eventualmente, se o jogo tiver legal para o Cruzeiro, ele pode entrar, quem sabe até marcar um gol para acabar de vez com esse jejum. Mas como o Thiago Ribeiro foi muito bem, o Alisson, artilheiro do time na Libertadores, eu acho mais conveniente que o Cuca inicie com os dois e acredito que vai ser assim. 3 atacantes, então? Será? Eu gosto de Thiago Ribeiro e o Alisson, movimentam bem. O Cruzeiro está conseguindo jogar sem o centroavante, sem a figura do jogador fixo ali, por causa que o time tem uma mobilidade. E para o Tolima vai ser muito importante ter essa movimentação ali na frente. É um time que mostrou contra o Corinthians no Pacaembu que, quando joga fora de casa, sabe fazer uma retranca terrível. Terrível mesmo. Eles então, são bons nisso. Para você vencer uma retranca, você precisa de muita movimentação. E 2 jogadores que estão numa boa fase, que estão bem com a torcida, estão bem com o time, bem com o treinador, vão conseguir ali se movimentar com tranquilidade para se chegar na cara do gol, conseguir dar conta do recado. Eu gosto do futebol ofensivo. Gostaria de ver o Cruzeiro amanhã em campo com 3 atacantes. No primeiro teste que teve com 2, e no caso o Alisson e Thiago Ribeiro, no jogo contra o Tupi, aí sim contra o Tupi, não deu certo. Né? O Alisson muito aberto pela direita, o Thiago Ribeiro muito aberto pela esquerda, e faltou aquele jogador no meio da área para finalizar. Contra o Tolima, de repente o Cuca mexe, altera a movimentação dos atletas, o posicionamento no campo, e aí pode ser que os 2 funcionem. Mas acredito que 3 atacantes seria a melhor opção.
Tô achando que vai com 3 atacantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar. O Atlético desperdiçou a chance de manter o 100% de aproveitamento como visitante na temporada. Mas apesar do empate com o Ipatinga, o time segue invicto fora de casa. Nas 2 últimas partidas disputadas pelo Atlético no estadual, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior não conseguiu sair de campo com a vitória. Contra o América foi derrotado por 2-1 e já no último domingo empatou em 2-2 com o Ipatinga, chegando aos 13 pontos conquistados. O Cruzeiro ao lado do América possui 16 e se separam apenas pelo saldo de gols, 13-9. No primeiro jogo, sem o atacante Diego Tardelli, Ricardo Bueno e Jobson atuaram um tempo cada um. No empate diante do Ipatinga, a saída de Bueno após os 45 minutos iniciais e o crescimento da equipe admitido por Dorival Júnior após a entrada de Jobson, no entanto, não garantem Jobson como titular na próxima partida contra o Vila, no próximo domingo. Em relação à possibilidade de colocar Jobson como titular do Atlético, Dorival admite que isso pode ser apenas uma questão de tempo. Sobre a saída de Bueno, após somente 45 minutos em campo, Dorival explicou que isso aconteceu em função da necessidade da partida, mas falou em sequência de jogos para o atacante. Certo é que, mesmo não tendo jogado bem contra o Ipatinga, como visitante, sem o mando de campo, o time do técnico Dorival Júnior deixou de ter 100% de aproveitamento, mas continua invicto nessa condição. O Galo venceu 4 das 5 partidas disputadas com o adversário como mandante em 2011. 4 desses compromissos foram válidos pelo Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Além dos 4 triunfos, houve um empate. No total, o time atleticano marcou 15 gols como visitante e sofreu 10. A série invicta, sem o mando, começou logo na estreia atleticana no estadual, em 30 de janeiro em Montes Claros, quando bateu o Funorte por 2-1 de virada. Pelo Mineiro, foram mais 2 triunfos consecutivos. O segundo foi no clássico contra o Cruzeiro, a vitória por 4-3, e por medida de segurança foi disputado com torcida única na Arena do Jacaré. Na rodada seguinte, houve nova vitória, dessa vez sobre o Guarani, 4-2 em Divinópolis. Pela Copa do Brasil, o Atlético teve dificuldades, mas venceu o IAP em São Luís, capital do Maranhão, 3-2. O resultado foi insuficiente para eliminar o jogo da volta pela primeira fase do torneio nacional. Mas o Alvinegro Mineiro goleou 8-1 o jogo de volta e se classificou. Em 30 de março, enfrentará o Grêmio Prudente em Presidente Prudente. Já pelo Mineiro, o Atlético fará 2 jogos seguidos como mandante. No próximo domingo, às 16 horas, receberá o Vila Nova e no dia 23, no mesmo local, Arena do Jacaré, vai enfrentar o Uberaba. Foi boazinha, né? Olha só, porque na verdade tá invicto fora de casa, mas o jogo contra o Ipatinga foi horroroso e tá todo mundo muito preocupado com essa sequência, né? Hoje à tarde, daqui a pouco a gente vai falar, tem coletiva do Calil, todo mundo esperando uma reação ou alguma coisa nova do Dorival, um fato novo que mude esse contexto. Mas já tá bom essa história de tá bem fora de casa? Não, é incrível como uma mesma notícia pode ter 2 interpretações, né? O Atlético não perde fora de casa, mas ao mesmo tempo não vem jogando bem, especialmente contra o Ipatinga, como você disse, foi o pior jogo do Atlético. Eu acho que essa instabilidade, especialmente fora de casa, é reflexo de um time que está em formação. O Dorival ainda não tem o time pronto e ele mesmo reconhece isso. É natural que algumas mudanças aconteçam nos próximos jogos e acho que elas são necessárias também. No ataque, o substituto do Tardelli, ele vai ser descoberto aos poucos. A defesa ainda pode sofrer alterações, a entrada do Leonardo Silva é necessária. Enfim, eu acho que o Atlético ainda sofre porque não tem um time titular. Agora, quando a gente diz assim, é uma equipe em formação, Romero, e a gente continua vendo o Leonardo Silva no banco, né? O Jobson, que começou como titular no banco. Eu não tenho alternativa ofensiva. Não tem? Não mudou a história na segunda etapa do jogo em Ipatinga? Mudou. O Jobson mudou, sim. A gente entende o banco que ele teve, o afastamento que ele teve, mas se ele já tem condições, já está na hora dele começar a jogar, ganhar ritmo de jogo. Acho que o Jobson, o Mancini, tem jogadores no Atlético, a gente já está avançando e já quase para o aniversário do clube, que marca sempre uma virada do inferno astral do Atlético. É verdade. Vai chegando perto do aniversário, até vai chegando perto do seu inferno astral, né? Os astrólogos falam que sempre que o primeiro Dorival, semestre... a gente esqueceu de falar sobre muito interessante. Dia 25 de março está aí, o Atlético faz a virada, aí tudo muda na vida astral do Clube Atlético Mineiro. Mas o fato é que já tem jogadores que já estão se aproximando aí já do metade de março e ainda não estão em forma. E são vários jogadores assim no elenco do Atlético. O Toró, o Mancini,
o Jobson, esses jogadores têm que começar a jogar. Mineiro é ou não é uma preparação para o Campeonato Brasileiro? Uma preparação de luxo, mas uma preparação. Então esses jogadores têm que começar a jogar, o Dorival tem que começar a testar um pouco mais essas opções para ele ter um time montado de fato para a sequência da Copa do Brasil, para as finais do Campeonato Mineiro, para o início do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético precisa se definir melhor. Acho que o de substituto do Tardelli ainda não está no elenco. O elenco do Atlético ainda não oferece para o Dorival, de fato, um substituto à altura. Porém, ele vai ter que tentar alguma alternativa. Como o Cuca está tentando jogar sem centroavante, como o Barcelona joga sem centroavante. Não é impossível, mas você tem que criar alternativas melhores. Até o Daniel Carvalho é outro jogador que já está começando a aparecer mais nos treinos, já de repente já pode entrar no banco de reservas do Atlético para jogar 10, 15 minutos numa partida. O Dorival tem que começar a mexer um pouco mais seu elenco para ele ter um time pronto na sequência da temporada. Sobre esse retrospecto do Atlético como visitante, né? Se nós chegarmos em julho, agosto, em condições de dizer aqui no Minas Esporte que o Atlético ainda não perdeu fora de casa na temporada, ótimo. Mas agora, no início de ano, Funorte com um erro de arbitragem, Guarani com outro erro de arbitragem, IAP, né, com todo respeito ao futebol maranhense. Só o Cruzeiro foi um adversário que deu trabalho à equipe do Atlético e jogou sem torcida, diga-se de passagem, apesar de ser em Sete Lagoas. Mas fora isso, não dá para valorizar esse retrospecto do Atlético como visitante. Tudo bem, não perdeu, não deixou, pontuou, não perdeu tantos pontos, mas ainda não é suficiente. O Atlético tem que também priorizar as campanhas dentro de casa com o mando de campo, que aí não está tão bem. A gente já falou aqui sobre essas questões, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, no que diz respeito a enfrentarem adversários que deem a condição da gente estar vendo uma reação melhor das duas equipes, né? Eu acho que está valendo para os dois. Mesmo com o Cruzeiro disputando a Libertadores, ele ainda não conseguiu enfrentar um adversário que realmente fosse um adversário que impusesse. Sem o fator casa do adversário, sem o fator campo, sem esse tipo de coisa, e que ele tiver, até elogiei aqui ontem a seriedade com que o Cruzeiro enfrentou o jogo do Democrata, porque era para ter, né? Porque estava tão fácil, mas o Cruzeiro foi sério do início ao fim no que diz respeito àquela goleada. Então, acho que as duas equipes a gente ainda precisa ver num contexto melhor, técnico e tático, enfrentando equipes que realmente deem um suporte para que a gente possa estar observando melhor a condição de cada elenco. E depois do intervalo nós voltaremos com mais Atlético, mais Cruzeiro. Tem as voltas de Roger e Montijo ao time de Cuca. E a tabela do Campeonato Brasileiro de 2011. O clássico vai ser disputado na última rodada. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Estamos de volta com o Minas Esporte. Quem também está de volta? Roger e Montijo, os dois jogadores estão à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Tolima, nesta quarta-feira, às 9h50 da noite, pela Copa Libertadores. A participação no treino técnico na Toca da Raposa garantiu o retorno de Roger ao time do Cruzeiro. Foram 2 partidas se recuperando de uma pancada na panturrilha. O Roger já vem trabalhando conosco, né, há mais tempo. Em seguida ele já começou a atividade, né? Então isso significa dizer que hoje é o 8º dia dele de trabalho. Também estará à disposição assim se o Cuca precisar do atleta. Amanhã contra o Tolima da Colômbia, o time de Cuca também vai contar com Montijo. Ao lado do preparador físico, o argentino treinou forte. O Montijo fez um trabalho paralelo em relação aos demais atletas, né? Nesses dias que ele ficou sem atividade, ele não ficou totalmente sem atividade. E hoje foi o primeiro dia que ele fez o trabalho no campo. Não teremos dúvida que ele pode ser utilizado para esse jogo tão importante. O camisa 10 do Cruzeiro ainda sente dores no joelho, mas garante que está pronto para o jogo decisivo. Comecei a treinar de novo, ainda sinto un poco incómodo el joelho, pero acho que voy a llegar bien. Estoy con muchas ganas de jugar en cuarta-feira. Acho que el Chimi necesita de todos para este jogo, así que Deus quiser que llegue de la melhor maneira para poder jogar. Os prováveis reforços no meio-campo aumentam ainda mais o poder ofensivo do Cruzeiro. O time que tem o melhor ataque da Libertadores e do Campeonato Mineiro já fez 30 gols em 11 jogos na temporada e promete ainda mais na partida de amanhã. Acho que estamos bem, pero esto no é como comienza, sino como termina. Hay que seguir así.
temos um caminho por recorrer importante. Temos que seguir assim, não pensar que só hicimos 30 goles e ficar com isso, senão seguir pensando de frente que Cruzeiro tem muito jogador e muito time para conseguir coisas importantes. A força ofensiva do Cruzeiro abriu uma grande disputa no ataque. São 5 jogadores brigando por 2 vagas. No momento, ocupadas por Thiago Ribeiro e o Alisson. Esse é um trabalho que está fazendo, né, o professor Cuca, dando confiança a cada jogador que entra. Então, isso dá mais vontade de trabalhar para, quando aparecer a chance, né, botar para dentro. E não é só no ataque que o Cruzeiro chama atenção. Além de liderar as estatísticas ofensivas, a Raposa também mostra força defensiva. Sofreu apenas 5 gols na temporada, todos no Campeonato Mineiro, nenhum na Libertadores. Acho que é trabalho, né? Desde que começou a pré-temporada, o Cuca sempre conversou com a gente para a equipe jogar perto, ter uma marcação forte. Respeitar o adversário, todo mundo se ajudar, que com certeza a gente vai chegar muito longe. Claro, e o Cruzeiro quer o primeiro lugar geral nessa fase, que vai, sem dúvida nenhuma, credenciar o Cruzeiro ainda mais na sequência da competição sul-americana. Você já deve conhecer o Super Prêmio, a promoção que a Band está fazendo para você. Só que você tem a grande chance de colocar um carro novinho em folha na sua garagem. São 7 Gol 0 e uma BMW X1 linda. É muito fácil entrar nessa e eu explico. Envie do seu celular a palavra carro para o número 7733. E assim que você enviar carro para 7733, você vai entrar automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E quem sabe ainda poderá participar de um programa da Band ao vivo. São 7 gols e uma BMW X1. Você vai ficar fora dessa? Quem sabe o carro novo que você tanto espera está aqui no Super Prêmio. 7 gols e uma BMW. Envie carro para 7733 e participe com a gente. Claro que o Cruzeiro, em termos de Libertadores, procura esse primeiro lugar geral. Hoje ele é o segundo lugar geral da competição, mas ele vai ter a vantagem até o final se ele conseguir fazer uma super campanha. E por isso a vitória amanhã é importantíssima. É fundamental. Eu acho que ela deve sair. A gente comentava aqui sobre a retranca que o Cruzeiro deve enfrentar. Essa é uma tendência, mas eu acho que as próprias condições da Arena do Jacaré favorecem o Cruzeiro, por ser um estádio pequeno, acanhado. Se você jogar na retranca, automaticamente o adversário toda hora vai estar próximo do seu gol. Então, o Cruzeiro tem bons batedores de fora da área. A tônica vai ser de forte pressão desde o início. E é importante que o Cruzeiro tente marcar um gol de cara, porque aí tem tudo para construir até uma goleada. Mas eu estou esperando um jogo difícil. Eu espero vitória, mas um jogo apertado. E óbvio que, com todo o respeito que a gente tem ao Tolima, essa competição que sempre prega algumas peças, né? E aí que tem as histórias da Libertadores, agora, tecnicamente, não tem nem comparação. Não. O Cruzeiro é muito superior, né, Romulo? Esse é o problema da Libertadores. Que ela premia a humildade sempre. É verdade. Você tem que ser superior, mas tem que ser humilde. Porque grandes esquadrões já jogaram a Libertadores e não chegaram nem às finais. Aliás, a vida premia a humildade. A vida premia a humildade, exatamente. A Libertadores é um reflexo disso. A Libertadores encanta, ela me encanta, por exemplo, exatamente porque ela tem essa diversidade da América do Sul estampada no futebol da competição. Você tem altitude, você tem frio, mais para frente um pouquinho, na Argentina, você vai ter jogos com temperaturas muito baixas, você tem torcida doidona, campo que não se acomoda, gente maluca. México, viagens muito longas, arbitragem, jogos pegados, times um pouco desconhecidos que às vezes chegam ali e pregam uma peça. A Libertadores, na sua história, ela tem vários times que não eram considerados favoritos que venceram. Recentemente, até o Once Caldas. Se a gente vai mais para trás, tem o Argentino Júnior, é um time pequeno em Buenos Aires. O Estudiantes, quando venceu sua primeira competição, era considerado um time pequeno na Argentina também, em 68. Ou seja, ela sempre tem nuances ali muito interessantes. Então, o time pode ser melhor, mas ele tem que mostrar isso dentro de campo, encarando o seu adversário com muita seriedade, não fugindo de dividida. Ele tem que entrar nesse espírito de Libertadores, que muitos falam que é balela. Quando a gente vê na Libertadores, não é. Porque uma disposição a mais faz uma diferença nessa competição que é tão interessante. E a característica das equipes que fazem com que chegue esse título, esse tão sonhado e esperado título da Libertadores, elas são muito parecidas. Né? São equipes que têm que se superam nessa questão da raça, que se superam nesse valor que a gente está dizendo, da humildade, do respeito a quem está por lá, e são punidas também quando isso não acontece. Né? Certamente, Edmara. Agora, só para entrar na questão da reportagem, né, o retorno dos 2 jogadores, o Roger e o Montijo, me preocupa só um pouquinho o Montijo, porque pelas imagens, uma proteção ainda no joelho esquerdo do atleta. É claro que se ele está voltando para a equipe é porque ele tem condições,
mas ele tinha condições no jogo contra o Tupi e acabou saindo no intervalo porque não resistiu nos primeiros 45 minutos. Vamos observar como é que vai ser esse retorno do Montijo, a equipe do Cruzeiro. Ele com o Roger fizeram já boas atuações. O Roger, até que depois daquele descanso do jogo contra o Atlético no Clássico, voltou um pouquinho abaixo do que vinha apresentando, mas agora está tudo bem com os dois atletas já recuperados. A expectativa é de que com eles em campo o Cruzeiro tenha um bom desempenho diante do Tolima, apesar da retranca adversária. Nós não falamos do Gilberto, mas o Gilberto treinou normalmente ontem, também tem chance de ser liberado. Não sei se o Cuca iria se utilizar, tendo já o Roger e o Montijo à disposição, se havia essa necessidade toda de estar se utilizando o Gilberto, porque tem aí uma sequência, tem jogos fora de casa pela Libertadores. Então, acho que o Cuca, que é muito sério nesse contexto, quando a gente está falando assim, de humildade, da forma de condução, a gente sabe que o Cruzeiro está em boas mãos com o Cuca, porque a gente sabe que se tem uma história que o Cuca faz, é segurar mesmo essa questão da humildade, do estar com o pé no chão, de saber que o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, tecnicamente é muito melhor, mas que tem que jogar bola. Isso o Cuca sabe fazer. E hoje tem coletiva do presidente Alexandre Calil na cidade do Galo. O time se representou pela manhã e iniciou os preparativos para o jogo contra o Vila Nova. Saiba mais sobre o Galo. O dia do Galo hoje, vamos lá. Depois da folga, nesta segunda-feira, o grupo do Atlético se representa na cidade do Galo. Os trabalhos serão em 2 períodos, para encarar o Vila Nova no próximo domingo, dia 16, na Arena do Jacaré, 7ª rodada do Mineiro. No time, vai ter mudanças. O volante Serginho, que vinha atuando improvisado na lateral direita, e o amador Ricardinho receberam o 3º cartão amarelo na partida contra o Ipatinga e vão cumprir suspensão contra o Vila. Para a lateral, o técnico Dorival Júnior deve confirmar a volta de Rafael Cruz, recuperado de lesão. A vaga no meio-campo deve ser disputada entre Mancini e Wesley. Fica a expectativa também sobre a formação do ataque, depois da venda de Diego Tardelli. Contra o Ipatinga, Dorival optou por Neto Beroli e Ricardo Bueno, mas a dupla não rendeu o esperado. O treinador já disse que vai dar uma sequência de partidas a Ricardo Bueno. Os reforços, a reposição de jogadores, esse deve ser o principal assunto com o presidente Alexandre Calil, em coletiva nesta terça-feira na cidade do Galo. Muitos esclarecimentos devem ser dados. O dirigente não convocou a entrevista coletiva, mas atenderá aos jornalistas que durante a semana passada pediram para falar com o presidente. Vários nomes já estão sendo especulados para reforçar o Galo. Entre eles, Kleber do Palmeiras, Kerrisson, que está no Santos, Alexandre do Internacional e Guilherme, atualmente no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Dinheiro não deve ser problema, pois além do valor da venda de Tardelli, o Galo garantiu mais R$4.600.000 pela negociação do meia Diego Souza com o Vasco. O técnico Dorival Júnior deixa o assunto contratações para a diretoria e fala sempre que irá trabalhar com o que está à disposição, mas confia na reposição que a diretoria promete. Dinheiro não é problema, Calil? A gente vai ver os atardes. Óbvio que a gente tem que dizer o seguinte, fica todo mundo esperando, olha, ele vai anunciar alguma coisa, por isso que ele convocou. Não. Na verdade, nós todos, veículos de comunicação, semana passada, pedimos para falar com o Calil e ele resolveu marcar, então, na terça-feira para estar conversando com todo mundo. Então, não foi uma coletiva que ele convocou, uma coletiva que nós pedimos para tentar esclarecer alguns pontos com todo mundo. Claro que coletiva do Calil sempre tem uma novidade, né? Calil é fantástico nesse ponto de estar falando. Alguma coisa a gente vai tirar dele hoje, né? Ah, não tenha dúvida. E eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, porque o Atlético vai contratar, mas é aquela história. Todo mundo sabe que o Atlético está com dinheiro em caixa. Então, é natural que fique inflacionado o mercado para o Atlético. Quando o Galo for tentar contratar, todo mundo vai pedir alto. Mas o Atlético vai trazer, e pode ser que não seja apenas um jogador, mas até 2 jogadores, talvez até para o meio campo. Eu estou batendo na tecla aí de 2 jogadores. Acho que um meia e um atacante, eu acho que o Atlético passa por aí. Não sei se vai ser fácil, tá? O Calil não deve anunciar isso, o Atlético tem sido bem sigiloso com as suas negociações, mas a entrevista dele é sempre um espetáculo, sempre você pode esperar alguma coisa. Para a imprensa é um prato cheio, no Brasil inteiro a gente vai ver repercussões dessa entrevista. Ele, pelo menos, ele cria essa expectativa e ele geralmente não decepciona. E hoje de manhã o Atlético ainda teve outra notícia, que foi a despedida do Diego Tardelli, foi muito interessante, porque no futebol de hoje, tão mecanizado às vezes, sobretudo as coletivas, né, tão às vezes sem essa paixão, o jogador se despedir, como também foi o Luiz Fabiano do Sevilha, que também chorou. A imprensa hoje fez uma homenagem a ele na Espanha. E o Tardelli também se emocionando ao despedir do Atlético, da diretoria, da torcida, dos jogadores, dos funcionários do clube. É interessante ver quando cria-se
essa identificação entre jogador e torcida. Tão raro no futebol de hoje que vai ficando muito estéreo. Quando tem isso, é interessante a gente ver que ainda tem muito ser humano jogando futebol. E até porque, né, Romero, ele sabe que por lá não vai ser fácil. A gente sabe que a situação de adaptação não é uma situação fácil, a torcida é diferente, o tipo de relacionamento, né? A concepção de time, do que é futebol, é tudo muito diferente. Né? Essa história do ídolo, ele viveu aqui, com o Atlético, com a torcida do Atlético. Né? E aí ele só prometeu voltar. Não sei se vai, tá, galera? Porque todos prometem, né? Esse é um outro contexto. Mas é bacana nessa história, porque o que ele sentiu, o que ele mostrou, é porque ele realmente vai sentir falta, porque lá é muito diferente. Sorte a dele que por lá estão o Jusilei, o Roberto Carlos, em outras equipes também com brasileiros, o Alex no Spartak Moscou, o Wellington, o atacante, que também está no Spartak. Que está sendo especulado como um possível reforço do Atlético. O Alex, que você citou. Meia ex-internacional. O Corinthians também seria um outro interessado. E está jogando muito no futebol russo, inclusive marcou um belo gol na UEFA Europa League no meio de semana, quinta-feira passada, no jogo contra o Ajax na Holanda. Seria um grande nome para o Atlético, a contratação do Alex, mas ainda não passa de especulações e nessa área até não é muito bom entrar, deixa o Atlético trabalhar em busca de seus reforços para essa sequência da temporada. Mas o Tardelli chorou, acredito que esse choro tenha sido sincero em função do vínculo que ele criou com o clube. Chegou ali em 2009, a torcida o abraçou, ele teve esse reconhecimento. O jogo contra o IAP, por exemplo, né, ele não fazia gol. Todos os jogadores balançando as redes, ele não fazia, a torcida pedia o gol do Tardelli. E ele fez o gol e foi lá abraçar a torcida. Então, havia esse vínculo, ele sentiu mesmo essa saída, como o Luiz Fabiano sentiu do Sevilha, porque também tinha uma história lá no Sevilha. E o Tardelli dá sorte que vai para Moscou, né, que tem o centro de treinamento do seu time, que é uma cidadezinha pequenininha no interior da Rússia, numa região com um conflito social muito sério, porém, no novo projeto, o bilionário russo que está bancando o time, levou o time para treinar em Moscou, aí o Tardelli já olhou ali, capital, mais cosmopolita, já dá para ficar. Porque se fosse para o interior da Rússia, eu acho que ele não sei, não. ia olhar então, com um pouco menos de carinho. Sorte para o Tardelli, mais sorte ainda para o Atlético, vai ter que achar o substituto dele. E a CBF divulgou ontem a tabela provisória do Campeonato Brasileiro para evitar que o que aconteceu no ano passado, né, a entidade decidiu colocar os clássicos regionais na última rodada da competição. Será que vai melhorar, sim? A CBF divulgou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 2011. A novidade é a disputa de 8 clássicos regionais na 38ª rodada, a última da competição. Atlético e Cruzeiro, Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, Internacional e Grêmio, Atlético Paranaense e Coritiba, Avaí e Figueirense. Completarão a rodada os confrontos entre Atlético de Goiás e América e Bahia e Ceará. As rodadas ainda não foram desmembradas, sendo reservadas 2 datas para cada uma, as quartas, quintas, sábados e domingo. A primeira está marcada para 21, um sábado, e 22 de maio, um domingo. Os dias e horários definitivos serão divulgados até 22 de março, segundo a entidade. O Coelho estreará na Arena do Jacaré contra o Bahia, seu adversário na Série B do ano passado. O Galo vai receber o Atlético Paranaense, também em Sete Lagoas. E o Cruzeiro vai ao Orlando Scarpelli encarar o Figueirense. O primeiro clássico mineiro será na 5ª rodada, dia 18 ou 19 de junho, entre América e Cruzeiro. Na 9ª rodada, 9 ou 10 de julho, o Atlético jogará contra o América. E na 19ª, dias 27 ou 28 de agosto, Galo e Cruzeiro farão o primeiro encontro pelo Brasileiro. Pelo retorno, o Cruzeiro enfrentará o América dia 17 ou 18 de setembro, na 24ª rodada. O América vai encarar o Atlético no dia 8 ou 9 de outubro, na 28ª rodada. E na derradeira rodada do campeonato, Galo e Cruzeiro farão o último confronto da temporada, dia 3 ou 4 de dezembro. A tabela do Brasileirão 2011 foi elaborada tendo como base um software desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, com exclusividade para a CBF e que utiliza 39 critérios na sua confecção, segundo informação da entidade que comanda o futebol brasileiro. Precisava disso tudo, desenvolver um software com 39 opções diferentes pela Universidade Federal Fluminense. A gente falou aqui 3.000 vezes que deveria ser os clássicos nas últimas rodadas para evitar que não tivesse aquela disputa toda, né, em termos da reta final do Brasileiro do ano passado, que foi ridículo tudo que aconteceu. Eles contrataram uma universidade para fazer um estudo. Bacana, né? Agora, isso não vai resolver o problema completamente, não é? Mas não tenha dúvida de que se o campeonato for para a última rodada, um clássico vai resolver a coisa, não é? Pro bem ou pro
mal. Por bem ou por mal. Agora, podemos ter clássicos esvaziados na última rodada, não é? Time já nada, né? pensando na temporada seguinte. Então, isso não vai ser definitivo. Além do que, também, em anos anteriores, na penúltima, na antepenúltima rodada, nós tivemos situações em que não oficialmente foi marmelada, mas a gente sabe que no fundo, né? Mas na 37ª rodada também haverá clássicos paulistas e cariocas, já que lá são 4 clubes de cada estado. Supõe que eles estejam decidindo, né? Eu queria saber se tem um software para arbitragem. Tem? Que foi o segundo maior problema. Tem? Detalhe, eles desenvolveram? Não resolve o problema. Pode até amortizar um pouquinho. Mas, por exemplo, ano passado, nós não tivemos problemas na última rodada. Foi na penúltima e na antepenúltima. Isso a gente teve no campeonato anterior, quando o Flamengo jogou contra o Grêmio, né, em 2009. E aí, sim, teve toda aquela história da torcida do Grêmio, pedir pro time entregar, etc, etc, etc. Não resolve. E ainda tem um outro detalhe. Parece que eles pegaram a rodada que era no meio do campeonato e jogaram na última. Foi. Porque você tem times jogando 4 vezes dentro da sua casa. Mas não teve 39 critérios? O software eu não entendo. O próprio Cruzeiro, o Grêmio, se não me engano, eles têm jogos nas últimas 4 rodadas jogando dentro de casa. Jogando com mando de campo. Esse software é muito bonitinho, organizou aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria ver a CBF tomando conta dos estádios que ainda, pensando na Copa de 2014, né? Porque os estádio que é bom nada, né? E a gente vai ter clássicos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas praticamente sem local para jogar também, né? No Rio de Janeiro vai ter que levar um jogo para Volta Redonda, por exemplo. São Paulo você ainda tem o Morumbi e o Pacaembu, dá para conciliar ali. Mas faltam estádios no Brasil e esse é um problema seríssimo. O país pensando na Copa do Mundo, ainda sem estádio, temo que o Brasil perca a Copa do Mundo como aconteceu em 86 com a Colômbia. Eu prometo que essa semana a gente vai entrar nessa história da questão dos estádios, de estrutura, a que ponto a gente está chegando nessa organização da Copa do Mundo, as preocupações que todo mundo está passando para a gente. Eu prometo que essa semana a gente vai falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco tem Histórias da Bola. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Está na hora de conhecermos mais uma das histórias da bola. Frederico Jota, confira. Olá, boa tarde. Depois da folga de carnaval, o Histórias da Bola está de volta. E desta vez o quadro será dedicado aos times paulistas. Você quer saber como está o Paulistão? E o que os times de São Paulo já fizeram na Libertadores? Então não perca, hein? Vamos começar pelo Paulistão. O campeonato tem os 4 grandes nas 4 primeiras colocações e com o mesmo número de pontos, o que indica que eles podem fazer as semifinais. Um fato que, por incrível que pareça, não é tão comum assim. Nos últimos 11 campeonatos, por exemplo, os 4 times mais tradicionais de São Paulo ocuparam as 4 primeiras colocações apenas 2 vezes. Em 2009, o Corinthians foi o campeão. Antes, aquele fato que parece óbvio tinha acontecido apenas em 2000, quando o São Paulo foi o campeão. Finais entre os grandes paulistas também não é um fato tão comum assim. Nos últimos anos, entre 2001 e 2010, por exemplo, apenas 4 vezes o torneio foi decidido por 2 grandes. Ainda assim, em 2 ocasiões, quando o campeonato foi disputado em pontos corridos, em 2005 e 2006. Portanto, surpresas no Paulistão não são tão surpresas assim. Hoje, além dos grandes, estariam classificados para a próxima fase Ponte Preta, Mirassol, Paulista e Oeste. Na Libertadores, o desempenho dos paulistas é sofrido. O Corinthians durou 2 jogos, foi eliminado pelo Tolima na fase preliminar e causou revolta na torcida. O Santos, até agora, empatou suas 2 primeiras partidas e tem um jogo decisivo contra o Colo-Colo amanhã no Chile. Hoje, o Peixe não estaria classificado. Vamos agora analisar o que cada um dos 4 grandes fizeram na temporada. O Corinthians superou o trauma da eliminação na Libertadores com uma recuperação no Paulistão, comandada por Liedson, que já fez 8 gols e mostrou um desempenho muito superior ao de Ronaldo. As saídas do fenômeno de Roberto Carlos fizeram o time jogar com mais velocidade e os reflexos foram nítidos. Apenas uma derrota e uma das melhores defesas do torneio, com apenas 8 gols sofridos. O Palmeiras conseguiu mostrar um futebol mais coeso do que o do ano passado. O elenco ainda precisa de alguns reforços. As opções no banco de reserva são reduzidas. Felipão conseguiu dar um pouco mais de unidade à equipe, mas o bom desempenho no Paulistão não parece ser um indicativo de que vai brigar por títulos nacionais. A defesa, pelo menos, parece estar arrumada. Entre os grandes, o São Paulo, líder nos critérios de desempate,
foi o time que mais perdeu até agora. Mas tem começado a se ajustar com o Carpegiani. Alguns jogadores começaram a melhorar seu desempenho, como o Dagoberto e Jean. Rivaldo teve alguns lampejos e pode até ser um diferencial em alguns momentos. Com a chegada de Luiz Fabiano, o tricolor passa a ser candidato imediato a conquistas. E o Santos, ele passa por altos e baixos do ano. Sem dúvida, é dono do futebol mais bonito e tem craques extra-classe como Neymar e Ganso. Apesar disso, o Peixe demitiu Adilson Batista, que teve pouco tempo para mostrar seu trabalho. Ainda com o interino Marcelo Martelotti, o Santos tem como maior destaque Elano, que voltou em plena forma da Europa. É o comandante do time e, mais ainda, virou artilheiro. Já fez 9 no Paulista e lidera a lista dos goleadores. Na minha opinião, o Paulistão é um campeonato inchado, com 20 times. Discordo também do regulamento, que coloca 8 times na fase seguinte. O torneio reduzido seria mais atraente. Resta saber se, mesmo com a concorrência, os 4 grandes vão mesmo mandar no estadual. Histórias da Bola de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Mas com um nível técnico fantástico que assusta todo mundo quando começa o Brasileirão. Minas Esportes hoje chegando ao final. Obrigado mais uma vez pela presença, Vitor Rabelo. É sempre um prazer, Edmara. Boa tarde. Obrigada, Romero Carvalho. Boa tarde. Boa Fábio tarde. Pinel, boa tarde. Boa tarde. E o Minas Urgente com Paulo Leite. Na sequência tem a Bianca Laje. Tudo de bom. Volta amanhã às 12h30.